De volta agora, o último bloco do nosso programa desta segunda-feira com o professor economista Rodolfo Costa, que está aqui tentando nos fazer entender o que é que está acontecendo com a economia do nosso país. Manuva, eu confesso que o que eu sei entender é que a gente se esforça para esticar o dinheiro, porque para o trabalhador não mudou o que recebe, né? Não mudou o ordenado. Mas no supermercado, no posto de gasolina e em tudo quanto é lugar, realmente a situação está complicada. A gente vai abordar aqui com o Rodolfo, mas o que a gente nota, Carol, principalmente, o que tem afetado as pessoas é justamente na alimentação. Se você consumia determinada cesta básica, você teve que dar uma diminuída para poder caber no seu orçamento. A gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho, porque agora tem uma informação sobre a demolição de um casarão antigo no centro de Mossoró que chamou a atenção da população no final de semana. Apesar da estrutura histórica, o prédio não era tombado e, por isso, a destruição foi possível. O trabalho das máquinas para a demolição do casarão, que foi registrado pela equipe do jornalismo TCM, durou o dia inteiro. O prédio ficava no cruzamento da Avenida Augusto Severo com a Avenida Rio Branco e fazia parte do corredor cultural. Apesar da estrutura histórica, o prédio não era tombado e, por isso, pôde ser demolido. O casarão, que ficava aqui bem ao lado da Estação das Artes, no centro de Mossoró, foi completamente demolido na manhã deste domingo, dia 15. De acordo com o proprietário, os planos são construir uma clínica aqui no terreno. Ainda segundo o dono, um dos motivos que influenciou a derrubada foi o vandalismo no prédio. O Ministério Público do RN estudava se o local tinha condições de ser tombado e chegou a pedir para o casarão não ser demolido. O proprietário disse que seguiu a orientação de seu advogado e que a lei de tombamento e preservação do patrimônio público do município não impedia a demolição. Entramos em contato com o MP, mas até então eles não comentaram o caso. Pois é, a gente já trouxe aqui há muito tempo. Eu me lembro que em 2015 teve uma série de manifestações na Câmara Municipal sobre isso. Muita movimentação, inclusive teve movimentos dos cursos de arquitetura da UNP, história da UERN, com estudantes e professores, inclusive arquitetos que fizeram o inventário de todos os prédios históricos de Mossoró e com uma política para tombamento. A prefeitura nunca deu atenção. Em 2015, o Ministério Público do Rio Grande do Norte tomou conhecimento de uma possível situação de descaso com o patrimônio cultural do município de Mossoró. O MP apurou que, a partir de uma lista de 40 imóveis de interesse histórico para a cidade, apresentada pela Secretaria de Cultura de Mossoró, percebeu-se que alguns dos equipamentos estavam fisicamente descaracterizados ou em situação de abandono. A Prefeitura de Mossoró sancionou em dezembro de 2021 a Lei 3.917, que trata do tombamento e preservação do patrimônio cultural, histórico, artístico e paisagístico. Segundo a lei, o tombamento deve se dar pela inscrição do bem no livro de tombo, com a discriminação das características que o individualizam. O tombamento pode ser total ou parcial, especificando-se, no segundo caso, as partes tombadas com a maior precisão possível. O proprietário disse que monitorou o avanço da lei e que nada impedia de fazer a derrubada, justamente porque não teve ainda inscrição no livro de tombo de nenhum desses prédios históricos de Mossoró. Há muito tempo que se pleiteia isso e nunca o poder público deu atenção. Carol, uma grande curiosidade deste prédio, né? Apesar de ele possuir uma arquitetura imponente, antiga, não se sabe quem morou neste prédio, quem ocupou, se foi uma figura importante aqui de Mossoró, uma figura importante do Rio Grande do Norte. Não tem muitas informações quanto as informações históricas deste prédio, né? Mas que a gente sabe da importância histórica ali para o próprio corredor cultural, para a cultura de Mossoró. Ao constatar a demolição, muitas pessoas já brincavam com a situação, dizendo que ia ser uma quadra de beach tênis ou uma farmácia. Mas o fato é que aquele local ele poderia ser melhor aproveitado através daquela fachada histórica, por exemplo, com o que pensa agora o novo dono,
uma clínica. Imagine só uma clínica moderna com uma fachada histórica, com uma fachada bonita, com uma fachada que traz ali a cultura de Mossoró dos tempos antigos. Mas foi preferido pelo dono a demolição para uma arquitetura mais contemporânea. O fato é que realmente Mossoró perde e a gente espera que leis possam surgir, mas não para, Carol, preservar apenas uma fachada, preservar apenas o tijolo, preservar apenas o físico, mas que possa também contar as histórias destes prédios que com certeza são importantes para Mossoró. Pois é, Mossoró que tanto quer se vender como capital da cultura aqui no Rio Grande do Norte, não tem nada disso, sinceramente. Falta apoio para os artistas, falta apoio para um monte de coisa. Existia antes só Mossoró Cidade Junina. Agora, depois de muita luta dos artistas, existe um outro benefício que é o Prêmio Fomento. Mas fora isso, super difícil a vida do fazedor de cultura aqui em Mossoró, e se colocar como capital da cultura sem preservar a sua memória é complicado. Não é uma peça de teatro apresentada uma vez no ano que vai preservar a nossa história, porque a nossa história tem muitas particularidades e pode ser contada de várias maneiras, não somente em um evento no ano, né? É bom a gente pensar nisso. Muita gente pode dizer, mas o prédio era dele, ele fazia o que ele queria. Mas é de interesse de toda a sociedade preservar a nossa história, contar a nossa história. Quem é que não gosta de viajar e visitar as cidades lá cidades no sul do país que contam a história da colonização ali, com aqueles prédios característicos da Europa, holandeses. Aqui mesmo em Olinda, em Recife, ali no Recife Antigo, todos aqueles prédios históricos que são utilizados como estabelecimentos comerciais, como bares, como lojas, empresas, clínicas, mas mantendo a história daquelas estruturas arquitetônicas. E todo mundo gosta de fazer turismo por lá. Por que a gente não pode pensar isso para a nossa cidade também? É bom a gente refletir. Vamos continuar, aliás, não me empolguei. Continuar a nossa conversa sobre economia agora, professor Rodolfo. Agora, a pauta das eleições, principal pauta, deve ser, como obrigação, eu acho, a economia no nosso país. Que solução o senhor acha que podem ser conversadas e apontadas pelos pretensos candidatos a presidente da República em relação ao que nós estamos vivenciando na política? Eu acho que, a princípio, apresentar a equipe. Eu acho que isso deixou de ser uma regra nessa última eleição. Parece que o ministro da Economia, digamos assim, que antigamente era o ministro da Fazenda, enfim, virou o ministro da Economia, ele, assim, virou a única figura. E, na verdade, ele não é a única figura. Talvez ele tenha uma das mais importantes tarefas do governo, mas, mesmo assim, ele é uma ferramenta do governo. Nós temos o Banco Central, nós temos planejamento, nós temos o Tesouro Nacional. Então, nós temos várias ferramentas capazes aí de seguir conduzindo a política econômica de forma eficiente. Então, eu acho que, diferentemente do que foi feito desde a época do início da República, digamos assim, dessa República moderna, a gente sempre teve equipe. Pode pegar os governos, assim, desde a época do Fernando Henrique, da época do Lula, da Dilma, enfim, do Temer, que ficou um tempo também, todos eles tinham uma boa equipe econômica. Nós tínhamos dificuldades no país, tínhamos, mas muito longe do que a gente tem hoje. Aí hoje a gente tem a concentração no ministro da Economia, um Banco Central que não segue a estrutura proposta por este ministro, por exemplo. Então, assim, a gente não tem uma equipe. Então, na minha opinião, hoje qualquer candidato ele deve montar uma equipe. E digo mais, viu, Carol? Isso não é só para o Brasil, não. Isso é para o governo do Estado, isso é para Mossoró, isso é para todas as cidades, todas as formas de gestão que nós temos pública no país. Professor, e para a questão do preço dos combustíveis? Muita gente aponta que a política de preços, voltar à política de preços ao que era antes seria a solução, e tem gente que acha que não. O presidente Jair Bolsonaro disse que não pode interferir em nada nessa questão junto à Petrobras, que a Petrobras não é um estatal, ele chegou até a defender isso publicamente. O que é que pode ser feito em relação ao preço dos combustíveis? Há esperança para o consumidor de que esse preço possa baixar? Eu penso assim, Carol,
Primeiro, eu acho que a Petrobras ela é mais pública do que privada. Senão, o governo não teria mais ações do que o privado. Então, assim, a princípio, ao que parece, a Petrobras é mais pública do que privada. Mas ela tem uma veia privada. Se ela mantiver essa estrutura que vem sendo montada, como eu citei, de 30% do preço, de 30%, desculpa, da produção, que tem um preço muito elevado no mercado internacional, puxado, claro, por vários motivos, entre eles essas questões, dessa questão da Rússia com a Ucrânia, enfim. Mas se ela mantiver essa política de uma empresa mais privada do que pública, sem interferência, nós vamos, assim, sofrer bastante ainda com os combustíveis. Uma saída para isso é fazer, por exemplo, o que se faz com outras empresas. Quando você tem uma única empresa responsável por refinar e distribuir o nosso combustível, nossos produtos ligados ao petróleo, fica muito fácil para ela definir o que vai fazer, definir qual é o preço. Por que ela não está fazendo uma média do preço? Por exemplo, pegar os $10 que ela gasta para produzir 70% da sua produção e os $110 que ela paga pelos outros 30% e faz uma média desse valor. Porque, economicamente, isso é ruim. É pior do que o que está sendo feito. É muito melhor jogar 110 para tudo. Mas, se nós temos uma única empresa com isso, por que não abrir para que as outras empresas possam refinar, para que as outras empresas possam distribuir e, assim, fazer com que haja concorrência? Porque, sem concorrência, a Petrobras vai ficar dominando aí e ditando o preço entre governante, saia governante, enfim. Professor, no começo do bloco a gente falava aqui sobre a alimentação. As pessoas estão deixando de se alimentar como desejam, como preferem, para tentar ter ali um pouco de economia, para ter um pouco de, até mesmo de outras possibilidades dentro do orçamento familiar. Tem gente deixando de comer carne para comer alguma outra proteína. Tem gente que deixa de comprar ali um produto, um alimento, uma verdura para poder manter ali sem estar endividado. A gente muito falava sobre cortes no seu orçamento para você se manter bem, sem estar endividado. Mas a gente está falando de alimentação. O senhor acha que para este ano os candidatos à presidência eles deverão abordar isto? Como transformar a economia doméstica numa economia que as pessoas possam se alimentar? Como é que isso pode ser feito? Vem bem nesse sentido do que a gente já vem falando aqui durante o programa. Eles têm que montar uma equipe capaz de resolver o nosso problema de inflação. Quando a gente resolver o nosso problema de inflação, vamos conseguir resolver o nosso problema de desemprego. Eu melhoro a minha pergunta dizendo o seguinte: o senhor está observando agora, faltando menos de 5 meses para as eleições, o senhor está observando isto hoje, propostas nesse sentido? Eu não observei durante nenhum momento do governo. Em nenhum momento do governo. Eu acho que essa preocupação, o último presidente do Banco Central capaz de manter o poder de compra do consumidor e fazer com que ele consiga comprar seus alimentos, consiga ter o seu transporte, morar numa residência adequada, digamos assim, o último que teve foi o Tobini, que já foi de um governo passado, né? Professor, a gente tem aqui a participação do Antônio do Centro. Ele diz: o Brasil segue na contramão do transporte mundial de insumos, enquanto a China prioriza construir ferrovias, aqui no Brasil destroem e privatizam a única empresa que tinha, Refesa. Há estudos econômicos sobre isso? Então, o Brasil se caracterizou por um sistema de transporte rodoviário, né? Isso aí é clássico nas ações do Brasil, não foi pouco utilizado, um pouco no norte, foi onde nós tivemos algumas ferrovias, mas não é característica, assim. Eu não acho que não devemos investir nisso, mas assim, é um custo muito grande fazer isso hoje, pensando no agora. Isso, a gente montar toda essa estrutura, ela é viável para reduzir custos? Ela é viável, não só do ponto de vista digamos assim, das ferrovias, mas assim, construção de portos para a gente possa, por exemplo, nós temos um litoral muito vasto, as principais capitais estão no litoral, então assim, o custo de transporte marítimo é muito, muito abaixo de que qualquer outro tipo de transporte. Então assim,
Poderia ser investido nisso também, nessa questão de postos, para que a gente possa fazer esse transporte via marítimo. Enfim, não é um ponto para hoje isso. É um ponto para muitos e muitos anos. Professor, nosso tempo já está esgotando, mas eu vou tomar a liberdade da gente passar pelo menos 1 minuto, porque eu gostaria de perguntar ao senhor uma questão do município. O senhor falou da questão de equipe nos estados, também no município, não só em âmbito nacional. Na semana passada, o prefeito Alisson Bezerra disse que o município ainda não tem condições de sair do estado de calamidade financeira. O município que tem quase 1 bilhão de orçamento. O senhor tem acompanhado essa situação? E como é o município, já no seu quase 1 ano e meio de gestão, ainda permanecer num estado de calamidade? Eu diria assim, Carol, o único ramo assim, da economia, a gente divide a economia entre consumidores, produtores e governo. O único ramo da economia, o único agente, desculpe, ramo não, o único agente da economia que não pode reclamar de nada são os governos. Os governos tiveram muitas receitas, assim, eles conseguiram assim um crescimento de receita tão grande que a prova disso é um governo como o do Rio Grande do Norte, que é um governo pequeno, assim, é um estado pequeno, ele conseguiu pagar 3 folhas, deu R$1 bilhão, assim, praticamente 1 em cada ano do governo. Isso mostra a força da arrecadação dos estados. A nível de município, eu vou até aproveitar aqui para a fala, hoje nós temos uma equipe na UERN que ela trabalha em 2 vertentes, a parte financeira e a parte contábil. Eu tomo de conta da parte financeira, inclusive já oferecemos propostas à Prefeitura de Mossoró, já apresentamos o nosso trabalho para mostrar como ela deveria conduzir as ações. Corpo técnico dirigido na parte financeira por mim, que sou doutor em economia, especialistas em finanças públicas. Eu tenho bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq para fazer essa ação. E mesmo assim a gente não tem aí vamos dizer assim, essa ligação ao ponto de conseguir transferir o trabalho para a prefeitura para que ela pudesse sim estar numa situação muito mais favorável. Hoje, eu diria assim, ela deveria estar num estágio muito favorável. Teria condições? Teria, com certeza. Agora a gente precisa trabalhar o orçamento da forma que ele deve ser trabalhado, com gente competente, capaz de executar o orçamento dentro do que as receitas permitem. É como você, Carol, que está em casa, como você, Ivanildo, como todos que estão nos assistindo. Ninguém pode fazer nada além do que o bolso manda, digamos assim, do que o seu recurso manda. Então, hoje a gente poderia fazer isso muito bem. Como você bem citou, nós temos quase 1 bilhão de orçamento na Prefeitura de Mossoró. Professor Rodolfo Costa, economista, doutor em economia, professor da UERN, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição. Seja sempre bem-vindo, professor. A você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência e uma boa noite.